Boa tarde, nós somos alunos da UFMG, estamos fazendo a matéria de Elementos de Máquinas 2, um trabalho sobre engrenagens. As engrenagens são parte fundamental dos sistemas mecânicos, que têm como objetivo a transferência de movimento e torque entre dois eixos. Muitas vezes, esses sistemas, como no caso de um redutor, como ilustrado, ou uma caixa de transmissão, utilizam-se da relação entre os diâmetros de suas engrenagens para controlar as rotações desejadas nesses eixos. Tal utilidade faz com que as engrenagens estejam presentes praticamente em todos os setores da indústria. E por isso, essas devem seguir padrões e normas, que restringem sua geometria quanto ao tamanho dos dentes, por exemplo, garantindo uma maior eficiência e evitando falhas. Existem vários tipos de engrenagem e cada tipo tem suas características únicas, que são vantajosas para que possam exercer funções específicas, como será detalhado a seguir. Engrenagens de dentes retos representam o tipo mais simples das engrenagens, pois possuem seus dentes paralelos aos eixos de rotação, e por isso só podem ser usados para transmitir a força de rotação entre eixos paralelos entre si. Esse tipo de engrenagem permite inverter ou manter o sentido de rotação do eixo em que o torque será transmitido. Caso ambos os dentes sejam externos, o sentido de rotação será invertido, como mostra na imagem da direita. Caso uma das engrenagens tenha dentes internos, como a engrenagem mostrada na imagem esquerda, o sentido de rotação será mantido. A engrenagem de dentes retos é o tipo mais simples e mais usado em componentes mecânicos, por ter sua forma de fabricação mais barata e por permitir maior tolerância de dimensões durante sua fabricação. Além disso, é a forma mais eficiente de transmitir a rotação entre eixos e podem ser usados em uma grande faixa de velocidades e dimensões, que podem ser usados, por exemplo, em aplicações em relógios de pulso até em motores de navios e aeronaves. A principal desvantagem dessa engrenagem é o seu ruído, e quando esse parâmetro é essencial de ser preservado em uma certa aplicação, outros tipos de engrenagens podem ser uma boa opção. Engrenagens cônicas, ou chanfradas, são comumente utilizadas quando a mudança de direção de eixo é desejada, simultaneamente a uma de rotação. Dessa forma, seus eixos são geralmente cruzados em 90 graus, sendo outras angulações também permitidas. Podem ser fabricadas com dentes retos, helicoidais ou em espiral, dependendo da aplicação desejada. Na utilização de dentes retos ou helicoidais, o conjunto se torna mais barato. Entretanto, não haverá um contato completo do perfil do dente, criando uma menor transmissão de torque e um desgaste que pode gerar aspereza no dente e, com o tempo, lascamento. Nesse sentido, mesmo possuindo uma construção mais onerosa, as engrenagens cônicas e espirais propiciam uma maior suavidade na transmissão de movimento, juntamente a um maior torque, podendo com isso trabalhar a altas velocidades. Como vantagem, é possível citar o seu design compacto e a possibilidade de ser acoplada a outros tipos de transmissão. Contudo, são mais complexas, além de possuir um custo maior. São encontradas tipicamente em diferenciais de automóveis e muito frequentemente em portas e portões, onde um parafuso é girado em uma engrenagem helicoidal para abrir ou fechar o portão. Os dentes das engrenagens helicoidais não são paralelos ao eixo da engrenagem, eles estão em um ângulo. Uma vez que a superfície sobre a qual os dentes são feitos é cilíndrica, os dentes tomam a forma de uma hélice. Como vantagem desta, podemos citar uma operação silenciosa. Em um trem helicoidal, os dentes se engatam um pouco de cada vez, em vez de toda a face ao mesmo tempo, o caso da engrenagem de dentes retos. Isso causa uma transferência de energia mais silenciosa. Opção de eixos não paralelos. As engrenagens helicoidais podem ser usadas para transferir energia entre eixos não paralelos, embora essa aplicação possa comprometer a eficiência. Permitem a aplicação de maior força. Para o mesmo tamanho de dente e largura equivalente, as engrenagens helicoidais podem lidar com mais carga que as engrenagens retas, porque o dente da engrenagem helicoidal é efetivamente maior, uma vez que esta está posicionada diagonalmente.
Para efeito de projeto, caso o ruído seja considerado o principal critério e pode comprometer o projeto do mesmo, deve-se optar por engrenagens helicoidais. Estas normalmente são utilizadas para sistemas mecânicos de alta velocidade e de alta potência, em detrimento de um projeto de engrenagens helicoidais serem mais complexo e de maior custo. Como exemplo de aplicação, podemos citar caixa de marchas de automóveis e redutores de alta velocidade. Outra combinação de engrenagens bastante usada é o peão cremalheira. Aqui, a coroa tem um diâmetro infinito, tornando-se reta e recebe o nome de cremalheira. Então, o que vemos é uma barra ou trilho com dentes que podem ser retos ou inclinados. Através desse sistema, consegue-se transformar o movimento de rotação em translação. Conseguimos ver a representação disso na figura da direita. Na segunda metade do século XIX, dois engenheiros criaram sistemas de peão cremalheira com a finalidade de dar tração para trens, principalmente em terrenos íngremes. Na imagem do sistema suíço, vemos como isso funciona. Uma cremalheira é colocada entre os dois trilhos normais da ferrovia e um peão é adicionado no meio do eixo do trem. A única diferença é que o primeiro usa barras cilíndricas na cremalheira e o outro usa barras retangulares. Seguindo a mesma lógica, esse sistema pode ser adicionado em montanhas russas, bem ali no comecinho do circuito, quando o carrinho sobe devagar. Essa foto é da montanha russa do Hulk, que fica em Orlando, na Universal Studios. Esses dois trilhos dentados aqui no meio são as cremalheiras, que ajudam a puxar o carrinho morro acima. Outro exemplo bem comum dessa montagem é visto em portões de garagem, onde o motor transmite o torque para um eixo dentado e este se conecta em uma cremalheira presa no portão. Dessa forma, o motor gira, é possível abrir ou fechar o portão. Por fim, tem-se um mecanismo de transmissão de torque por engrenagens do tipo sem-fim coroa. Esse sistema é composto essencialmente por um parafuso de transmissão de potência, denominado sem-fim, e uma engrenagem cilíndrica acoplada, denominada coroa. Dessa forma, a rotação do parafuso empurra os dentes da coroa, transmitindo assim o movimento rotacional. Esse mecanismo é muito utilizado por permitir a transmissão do movimento entre eixos não coplanares, diferentemente dos demais sistemas aqui abordados. O sistema é empregado principalmente em redutor de velocidade, onde é necessário o aumento do torque ou a redução da velocidade angular do eixo. O sistema sem-fim coroa permite razões de transmissão de 10:1 até casos extremos de 100:1. Essa razão depende do número de dentes da coroa e o número de entradas no sem-fim. Seu rendimento situa-se entre 45% e 95%, sendo maior para menores razões de transmissão. Apesar do baixo rendimento quando comparado aos demais sistemas, as engrenagens sem-fim coroa são mais silenciosas e amortecem as vibrações melhor do que qualquer outro sistema. Além disso, são em geral menores e mais fáceis de fabricar, sendo mais baratas principalmente para grandes razões de transmissão. Por fim, abordados os tipos de engrenagem, podem ser feitas análises comparativas com base nas características de cada sistema. A tabela a seguir retrata os principais aspectos de cada mecanismo e também suas recomendações de uso, servindo assim como uma referência para as aplicações das mesmas.